Olá! Bem, isto hoje foi uma hora diferente. Bem-vindos ao oitavo, já é o oitavo, Domingo Saudável. Este tema foi mesmo escolhido por vocês. Nós tivemos desta vez 14 temas sugeridos e este foi o que teve mais votação. E é a retenção de líquidos. E porquê é que ela acontece? Bom, aproveito já para avisar que isto vai ter aqui um momento bastante geek. Olá! Porque é impossível falar sobre retenção de líquidos sem falar o que é que acontece no nosso corpo, não é? O que é que são essas trocas e em que sítios é que elas acontecem de maneira a que nós ficamos com edemas em sítios diferentes. Mas pronto, começando assim pelo muito básico. Olá, Ricardo! Muito básico. Nós já sabemos que muitas vezes as mãos engordam, entre aspas, não é? Ou seja, as pessoas que usam anéis começam a sentir que às vezes os anéis estão muito livres, outras vezes começam a ficar muito apertados. As pernas e os pés são uma das zonas também que as pessoas mais se queixam sobre inchaço. Às vezes até parece que o tamanho do sapato alterou. E muitas vezes no final do dia aquilo que servia de manhã já não serve ao final do dia, certo? Depois ainda há aqui um detalhe muito importante que é nós termos dificuldade em libertar determinados líquidos. E é por isso que eles se acumulam, não é? Não é propriamente... às vezes nós dizemos que é uma reorganização. É uma reorganização, mas é uma reorganização no local errado, não é? Ou seja, são líquidos que estão em sítios onde não é suposto. Mal dos távoras afeta muito mais as mulheres, principalmente no que toca ao edema das pernas, não é? Dos membros inferiores. Depois, o que é esta coisa da retenção de líquidos? Porque nós falamos muitas vezes do termo sem, se calhar, percebermos bem porque é que isto acontece. Então, acaba por ser... é que é uma retenção, uma formação de edemas, não é? Devido à acumulação de líquido no espaço intersticial, que tendencialmente tem mais tropia, não é? Ou tem mais espaço, eu já vou explicar porquê, para se acumular nas mãos, nos tornozelos, portanto tem zonas que têm espaço, para ser ocupado, e também por conta da gravidade, ou seja, principalmente no caso dos membros inferiores, temos muito mais tendência a tê-lo acumulado simplesmente pela gravidade, o que acaba muitas vezes perguntam-nos em consulta, mas porquê que sempre os tornozelos? Porquê que não são os punhos? É básico, é mesmo pela gravidade e também pela distância à nossa bomba principal, não é? Que é o coração. Bom, só mesmo em situações que são mais graves e muitas vezes situações muito mais específicas é que há uma retenção de líquidos que pode acontecer noutras cavidades livres, que é como nós as chamamos, ou seja, espaços que existem que podem ser ocupados, seja, por exemplo, à volta do pulmão, com os derrames pulmonares, pleurais, seja à volta do coração, por exemplo, com um derrame pericárdico, ou à volta de outros órgãos intraabdominais, não é? Dentro da barriga, que tem o nome maravilhoso da chite, que se calhar muitos de vós também já ouviram falar. Bom, depois, dependendo dos sítios, também há causas muito diferentes pelo qual aquilo aconteceu, não é? E no mesmo local, por exemplo, nos membros inferiores, pode também ter causas bastante diferentes, ou seja, podemos falar sobre um motivo até de uma insuficiência cardíaca, não é? E por isso temos um edema dos membros inferiores, principalmente dos tornozelos, e nós vemos isso muitas vezes em consulta, seja até por outros motivos, nomeadamente aquela vulgar má circulação, que eu também vou falar um bocadinho mais à frente. Depois, lá está, muitas causas, algumas delas que eu aqui vou sempre salvaguardar, mas que são francamente causas muito específicas de doença e, portanto, tudo aquilo que falarmos aqui de propostas, de soluções, não se adaptam, obviamente melhoram, porque é líquido sempre fora do sítio, mas acabam por não ser solução para elas, que é o caso de pessoas que tenham doenças renais, já principalmente doenças renais crónicas agudizadas, uma insuficiência cardíaca marcada, que tenham também falência hepática, enfim, por aí fora. E nesses casos há, obviamente, tratamentos muito específicos e há mecanismos específicos, que eu também vou falar deles. Pronto. Depois, também há muitas causas hormonais, nomeadamente relacionadas com a gravidez, por exemplo, e também com as mulheres nos períodos menstruais, que para todas nós isto é muito óbvio, que em alguns períodos há realmente uma potenciação da retenção de líquidos, e em algumas ainda outros casos nós não conseguimos identificar o motivo. E nessas tem um nome pomposo ao qual que nós damos, eu já falei dele aqui noutros casos, que nós damos a tudo aquilo que não sabemos porque é que acontece, que é idiopático. Pronto, portanto, quando virem qualquer coisa idiopática, é este o caso, é porque ainda não temos o motivo. Agora, um bocadinho fazendo mais deep dive sobre causas disto, são imensas.
Assim, das mais gerais, temos má alimentação, ou seja, baixa ingesta nutricional adequada, o que não significa que a pessoa coma pouco, significa que come mal, consumo excessivo de sal, ou, no caso de desportistas com muito esforço, falta de sal, atenção, carência de nutrientes, como algumas vitaminas que acabam por ser essenciais também para isto, como o magnésio ou o potássio também, que contribuem para esta regulação dos fluidos, sedentarismo excessivo, portanto nada de exercício, excesso de peso, que infelizmente em quase todos os casos que eu falo aqui, este é sempre um das causas ou dos condições, digamos assim, associadas, doenças renais, doenças da tiroide também, principalmente o hipotiroidismo, cardíacas, má circulação sanguínea, que foi aquele termo um bocado meio abstrato que eu usei. Alguns medicamentos também fazem esta retenção de líquidos e, obviamente, em consequência, eles fogem para estes sítios onde tem espaço. Passar muitas horas de pé ou muitas horas sentado. Usar roupa muito apertada, atenção, principalmente tudo o que é roupa na zona abdominal. E depois as flutuações hormonais, que há pouco também referi, como no caso pré-menstrual, como no caso das gravidezes, não é? Depois, há aqui também um ponto muito importante, que é, nós quando começamos a falar de retenção de líquidos ou retenção de água, vou-lhe chamar assim, temos em sítios diferentes, não é? Obviamente que uma pessoa, e até vos vou dar um exemplo clínico, eu não costumo fazer isto, mas hoje vou fazê-lo. Há pouco tempo tive um doente com 19 anos que tinha um derrame pericárdico, que não é propriamente típico, foi a seguir a uma infecção viral, não Covid, por acaso, a partida terá sido associada a outro vírus, mas que tinha um cansaço marcado e, portanto, tinha líquido no coração, à volta do coração. Obviamente que quando eu vos falo aqui de potenciais sintomas, estes muito específicos eu estou a deixá-los de fora, porque são tão específicos que também dão sintomas muito específicos. Mas quando pensamos assim no geral, na retenção de líquidos, especialmente os membros inferiores, podemos ter câimbras, aquela sensação de meio de dor, de desconforto, de mal-estar, pernas e mãos bastante demasiadas, né? A pessoa ver mesmo o aumento do tamanho, sensação de pernas pesadas, que às vezes o tamanho não aumentou muito, mas tem uma sensação, parece que de repente as pernas são os elefantes em termos de esforço, e por vezes até um aumento de peso. Tanto é que nos doentes que têm insuficiência cardíaca, um dos pontos importantes é nós medirmos o peso, que não tem a ver com ganho de gordura, neste caso obviamente, mas sim com o tema da retenção de água, porque é óbvio, é muito fácil, não é? Se retemos água, ela não sai, aumentamos de peso. Isto muitas vezes pode acontecer até 2, 3 quilos num dia, portanto atenção a este tema do aumento de peso, porque é realmente marcado. Agora, vou entrar numa parte muito geek, que tem que ver com a bioquímica e com a fisiologia do edema, que eu sei que provavelmente é um bocadinho geek, mas eu acho que lá está geek, digo esta brincadeira, mas que eu acho que é interessante perceber porque é que isto acontece. Bom, então, assim, de forma muito já importante, há 2 sítios ou 2 locais, 2 tipos de edema. Nós podemos ter edema celular, portanto, dentro das células, ou podemos ter edema que tem um nome especial, que é um edema intersticial, que é basicamente o edema do qual nós estamos sempre a falar, ok? Que ele fica na matriz do colagênio, ou se quiserem o nome correto, na matriz colagênio mucosacarídea, ok? Pronto, que fica distribuída em todos os espaços intersticiais, ou seja, temos dentro das células ou à volta das células. Pronto. Há 2 tipos de edema. Isto é importante porquê? Porque eles estão associados também a motivos diferentes para existirem, ok? Então, temos um aumento desta matriz. Eu vou focar-me na do intersticial, porque a da célula é muito específica e tem que ver com áreas também, mais uma vez, muito específicas, que não são as que nós temos os sintomas no dia-a-dia. Portanto, vamos só falar de intersticial. Mesmo dentro do intersticial, há uma data de informação. Bom, o que é que isto acontece? Há normalmente alterações aberrantes, não é? Ou seja, tanto hidrostáticas como oncóticas, eu disse que isto ia começar a entrar em termos específicos, que são muito fáceis de explicar também, que atuam nas paredes microvasculares, não é? Ou seja, os vasozinhos que nós temos a circular em nosso corpo têm umas paredes que têm características específicas, hidrostáticas e oncóticas. Trocado por miúdos, elas são muitas vezes permeáveis à água e a alguns líquidos, seja por transportadores ativos ou passivamente, ok? E que têm regras. Pronto, quando estas regras não estão a ser cumpridas ou há uma alteração, porque há uma alteração do contexto, então temos acumulação ou até o contrário, baixos níveis de. Agora, estas alterações moleculares
têm que ver, muitas vezes estão na barreira dos fluxos, não é? Dos fluidos, estão nos solutos, por exemplo, ou seja, naquilo que está lá diluído a passear, que depois vão ter influência. Ou então também podem estar na condutividade hidráulica, ou seja, que no fundo vai influenciar o coeficiente que nós temos de osmótico nestas membranas, ou seja, se nós temos uma alteração de algumas condições dos próprios transportadores, vamos obviamente influenciar se temos mais líquido de um lado ou se temos mais solutos, coisas diluídas do outro. Até aqui, perceptível? Eu agora que reparei que estou a ficar sem bateria, que também era uma coisa um pouco interessante, mas já vou tentar pôr a carregar. Bom, agora, isto é importante porquê? Porque ainda há estes vários motivos que eu estava a falar, não é? Ou a alteração da condutividade, ou a alteração dos fluidos, ou a alteração do que está diluído, ou ainda a alteração do escoamento linfático, ou seja, que a linfa nós temos, é mais outro sistema de circulação, nós temos todo o vascular, exatamente arterial e venoso, e depois ainda temos o sistema linfático, que são aqueles que normalmente quando nós andamos a ver fotografias do corpo humano estão sempre pintados a verde, pronto, que é onde circula a linfa. E a linfa no fundo vai limpar estes líquidos que andam a passear na zona intersticial, vai renovar, vai limpar, enfim, de forma muito simplificada. E estas alterações do sistema de escoamento podem podem-se alterar, lá está, e acabam por não cumprir com a equação de Starling. Ok, temos mesmo a entrar numa coisa mesmo específica, mas eu acho que é simples de entender e acaba por fazer sentido. Bom, a equação de Starling, para quem não se lembra, não é? Que é provável, foi descrita por Ernst Starling no final de 1800, não me lembro da data ao certo, mas basicamente ela descreve o fluxo dos líquidos, de fluidos através de membranas semipermeáveis, ok? Então temos líquidos e temos membranas que são semipermeáveis. Podem ser permeáveis seletivamente ou podem não ser seletivamente permeáveis. Bom, então, basicamente, a parte importante é que Starling, na época, descreveu um equilíbrio entre a pressão capilar, a pressão intersticial e a pressão osmótica, ou seja, a pressão dentro do capilar, a pressão no interstício, à volta dos capilares, certo? E a pressão osmótica, que é a pressão de tudo o que está diluído nestas duas zonas. Acho que é simples até agora, certo? Não estou a complicar muito. E este equilíbrio entre estas três pressões, não é? É que acaba por dar o sentido do fluxo de água entre os capilares, o interstício, e acaba por ser medido por mililitros por minuto. Simples, acho eu. Se for positivo, se a equação for positiva, o fluxo tende a deixar o capilar, ok? Porque nós temos sempre na perspectiva do capilar, portanto sai dentro do capilar para fora. Se for negativo, o fluxo do líquido tende a ser ao contrário e, portanto, a entrar no capilar. So far, so good. Agora, importante, a equação de Starling também sofreu algumas alterações, porque quanto mais nós sabemos sobre o nosso corpo, mais percebemos que algumas das regras do passado acabam por ter que ser adaptadas e portanto, acaba por ser enfim, importante. Porquê é que eu estou a falar da equação de Starling? Não é por acaso. É só porque eu acho que é muito mais fácil quando nós vemos as nossas pernas inchadas, as mãos inchadas e etc. É muito mais fácil perceber porque é que isto acontece, pensarem que isto é um sistema como qualquer sistema com uma membrana semipermeável, não é? Em que se eu tiver um líquido de um lado muito concentrado e um líquido do outro pouco concentrado, o que é que acontece? O líquido entra para a zona muito concentrada para eles normalizarem a concentração. O nosso corpo e qualquer coisa no nosso universo tende ao equilíbrio, por norma. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Agora, o que é que acontece com esta acumulação excessiva de líquido intersticial? Acaba por ser prejudicial porque acaba por também dificultar uma coisa que eu falei na semana passada com o metabolismo do ferro, que é fazer o oxigênio chegar aos tecidos. Primeiro porque aumenta a distância, não é? De difusão, ou seja, quando temos mais líquido, o oxigêniozinho que vai lá passear nas hemácias e tem que chegar aos tecidos tem que fazer um caminho muito maior, não é? E depois, porque não é só o oxigênio, os outros nutrientes todos também que nós temos para nos alimentarmos e para nos mantermos bem, acaba por ter este efeito, ver este efeito do edema também com impacto. Depois, isto é também a mesma razão ao contrário, que é, nós temos muitas vezes líquidos e produtos e materiais que têm que sair do nosso corpo porque são tóxicos ou porque são subprodutos, simplesmente o nosso corpo faz uma data de reações e precisa de limpar o lixo, não é? Como em casa, nós comemos, mas produzimos todo um lixo distribuído no ecoponto, não é? E é preciso limpar esse lixo.
E, portanto, quando nós temos muitos edemas também acontece isto, temos mais dificuldade em limpar as toxinas. Portanto, acontecem as duas coisas. Tenho mais dificuldade em levar os bons nutrientes e o oxigênio ao sítio certo e tenho mais dificuldade em limpar aquilo que está espalhado no meu corpo e que devia sair, não é? Ir embora, principalmente pelo rim, e, portanto, acaba por ter uma maior toxicidade. Acho que até agora está mais ou menos simples. Pelo menos eu estou a tentar. E se não estiver, por favor, vamos escrevendo aqui. Agora, porquê que estes... Obviamente que os edemas são importantes em vários sítios e são importantes em graus muito diferentes, não é? Ou seja, se eu tiver um edema no pulmão, por exemplo, é muito importante porque acaba por prejudicar significativamente as trocas gasosas, não é? Ou seja, esta coisa de deitar o dióxido de carbono para fora e agarrar o oxigênio para dentro acaba por ser impactada. Tem uma área, uma superfície de contacto menor e isto aconteceu imenso e foi muito descrito agora até no período de Covid, portanto, assim, na prática o que acontecia era isto. Pensem sempre na tal membrana semipermeável, coisas dos dois lados e elas têm que ser trocadas da maneira correta, não é? Não podem ficar líquidos a mais. Depois, há outras coisas muito interessantes que eu não vou conseguir não referir, apesar de serem mais clínicas, mas acho-as interessantes, que há algumas estruturas anatómicas, ou seja, há zonas do nosso corpo que até que fazem edemas também, só que têm uma limitação do tamanho do edema. Isto é, nas pernas ou nas mãos, o que é que nos acontece? Eu retenho água, incha. Agora, o que é que acontece? O nosso cérebro, por exemplo, tem uma capacidade de expansão e de edema muito limitada, porque tem a nossa cabeça, portanto, a zona toda óssea que a limita. É uma espécie de uma contenção, é uma contenção física. O mesmo acontece, por exemplo, com os rins. Os rins têm uma cápsula renal que também é bastante rígida. Não é osso, claro, mas limita esta expansão. O que é que acontece e os músculos também, obviamente o sistema musculoesquelético, alguns deles também têm bainhas que são muito apertadas, literalmente, e que não expandem assim quando é preciso, quando há um edema. O que é que acontece? Esta incapacidade dos tecidos de libertarem o líquido dessas zonas, relembrem-se, estava a falar do cérebro, da cápsula renal e de alguns músculos, faz com que a pressão lá dentro é muito maior, ok? Vamos outra vez à física. Desculpem, mas eu hoje não paro com a física, a semana passada não parava com a química, hoje é com a física. Se nós temos um espaço pequenino que aumentou a quantidade líquida, a pressão lá dentro é muito maior. Isto também acontece no olho, por acaso não falei, é outro sítio. Então começamos a falar de pressão intracraniana aumentada, por exemplo, pressão ocular aumentada. E uma das causas, e atenção que isto, eu só estou a falar de uma específica, pode ser esta, que é exatamente a acumulação de líquidos nesses locais. Noutras zonas, por exemplo, no intestino, que é um dos sítios onde também é muito importante este tema dos edemas, porque nós não temos só edemas e inchaços por fora, não é? Também temos por dentro. Há uma filtração transcapilar, não é? Portanto, os intestinos têm todos muitos capilarzinhos à volta, até porque vimos isto também a semana passada, o ferro é uma das zonas principais de absorção, e há também um fluido intersticial, obviamente, que anda ali a passear entre a parte de dentro do intestino, que é o lúmen do intestino, e a parte exterior, que é uma filtração-secreção aqui, porque ele acaba por filtrar e por secretar. Enfim, aqui não quero entrar muito em detalhe, mas é importante perceber também que no intestino isto também pode acontecer. Na parte abdominal e na ascite, que eu há pouco falei, que é a acumulação de líquido no abdômen, normalmente, ou sempre, ela é patológica. E ocorre, por exemplo, na cirrose hepática, em que o fígado já não funciona assim tão bem, ou não funciona bem, ponto. E, tal e qual como já referi aqui várias vezes, o fígado e o rim são os nossos filtradores de serviço e, portanto, acaba por haver células hepáticas congestionadas, que andam ali à volta com espaço cheio de líquido e, portanto, há um aumento também, normalmente, da pressão da veia porta, enfim. Depois há todo um sistema que faz com que haja líquido onde não devia haver. Olá, Rita! E muitas vezes este aumento de líquido também pode levar, às vezes, à piora marcada de hérnias abdominais que já existiam e que a determinada altura podem acontecer por outros motivos, mas também podem acontecer por pelo aumento do líquido intra-abdominal. As pessoas que às vezes têm paredes de hérnias na parede abdominal, por exemplo, da linha branca, podem ter depois começarem a sair, ou umbilicais, porque têm esta pressão. E já viram, começámos em retenção de líquidos nas pernas e nas mãos e já vamos neste ponto. Mas era impossível não falar disto. Agora, vou-vos falar dos motivos principais ou dos tipos de edemas principais que existem. Isto porque é que é importante? Há um edema vasogénico, que são distúrbios normalmente do compartimento vascular, ou seja, dos nossos vasos, que são os mais comuns, sempre do edema intersticial, e que resultam de hipertensão capilar ou hipoproteinémia. E porquê é que isto é importante?
Porque muitas vezes nós andamos a falar com os nossos doentes de que a ingesta de proteínas é francamente importante. As proteínas são uma das moléculas mais importantes para controlar este movimento dos fluidos, dos líquidos. E, portanto, quando as pessoas têm poucas proteínas específicas, já vou falar delas também, ou hipertensão capilar, que tem a ver com outros casos, mas esta que é mais fácil de nós gerirmos, acabam por poder ter um edema vasogénico. Bom, depois, dentro da hipoproteinémia, tem muitas vezes uma baixa de proteínas circulantes, e uma das que nós mais medimos nas análises sanguíneas é a albumina, e que realmente quando há uma albumina muito baixinha, nós acabamos por ter um edema relacionado com fatores intravasculares, ou seja, pela baixa circulação destas ditas proteínas, nós acabamos por ter líquido. Lembram-se há pouco de eu falar de zonas com muitas coisas diluídas, zonas com poucas coisas diluídas, o líquido acaba por entrar para normalizar os dois lados. E isto pode resultar portanto, esta hipoproteinémia pode ser por vários motivos, não é? Pode ser tanto porque temos uma barreira glomerular comprometida, ou seja, os rins que têm que fazer esta gestão podem estar comprometidos e estarem a libertar proteínas. É uma das coisas que nós mais avaliamos nos rins, é quando olhamos para a urina ver se temos grandes proteínas a saírem, porque lá está, lembrem-se que é um filtro, se o filtro tem que ter os espacinhos fininhos, se eles começam a ficar maiores e deixam passar proteínas grandes, essas proteínas começam a aparecer na urina e eu nos análises de urina vejo, e no sangue obviamente que elas começam a baixar, e portanto eu tenho, por exemplo, a albumina baixa. Isto pode acontecer em N motivos, em desnutrições, em doenças hepáticas, em entropatias, inclusivamente também podem acontecer, obviamente no mais básico, que é em doença renal crónica. Bom, isto assim, de forma resumida, já tivemos 2 tipos de edemas. Depois ainda temos uma alteração da permeabilidade ou um edema, muitas vezes por inflamação, ou seja, quando nós temos inflamação, e já falei disto também a semana passada com o tema do ferro, eu estou aqui a levar com o sol na cara que vocês não estão a imaginar, mas acabamos por poder ter uma ruptura da barreira microvascular, ou seja, estes tais vasos, que eu estou sempre a falar, não é? Eu acho que um dia vou ter que arranjar um quadro para fazer bonecos, acabam por ser alterados, porque também falámos disto na semana passada, algumas interleucinas e alguns mediadores inflamatórios acabam por ter um impacto direto nas células, e há uma alteração da parede das células, elas deixam de ser uma célula assim bonitinha, bem feitinha, consoante a célula do local onde tem que estar, e acabam por perder esta capacidade de barreira. E este aumento da permeabilidade manifesta-se muitas vezes com uma redução do coeficiente osmótico. Isto agora foi assim muito geek, mas basicamente deixe de conseguir controlar os líquidos que são diluídos dos dois lados das membranas, não é? Das células e dos vasos, e acaba por ter um aumento da condutividade hidráulica. Trocado por miúdos, começa a ter uma zona com muitas coisinhas diluídas, e portanto a zona que não tem coisinhas diluídas faz com que o líquido vá tentar normalizar essa diluição. Diluições iguais, que é o que nós estamos sempre a tentar, equilíbrio, e portanto temos esta condutividade hidráulica vista em causa. Depois, isto pode acontecer por vários motivos, mas é importante perceber que isto pode acontecer de repente, uma vez que é causado por inflamação. A inflamação é uma coisa que é mais difícil de controlar, como há pouco algumas dos temas estávamos a falar, são coisas mais crónicas, não é? E estas podem acontecer literalmente da noite para o dia. Depois, ainda temos a inflamação neurogénica, que é caracterizada por uma coisa com um nome também, mais um nome pomposo hoje, que é a leucosequestração, ou seja, nós estamos a sequestrar células brancas que acabam por fazer um edema e um extravasamento de proteínas plasmáticas, estimulada por neurónios sensoriais. Ok, desfazendo tudo isto, temos alguns dos nossos neurónios que estão associados aos nossos sentidos, não é? E eles podem ter reações rápidas e podem fazer com que algumas das proteínas, das tais proteínas que eu já falei há pouco, estão a circular dentro das células e outras dentro dos vasos, fora das células, ou de fora ainda no espaço intersticial, e elas acabam por andar a ser agarradas, literalmente, pelos nossos glóbulos brancos. Isto acaba por ter um impacto também muito grande, porque mais uma vez temos edema, e pode estar relacionado com vários parâmetros que nós pedimos por vezes, como a calcitonina, por exemplo, enfim, e com outras péptidos também que estão relacionados com a inflamação.
Estas moléculas todas, que são pró-inflamatórias, que têm nomes, enfim, variados, acabam por ter um efeito na microvasculatura, ou seja, nos vasos assim muito pequenininhos, que acabam por ficar inflamados e então acabam por ativar localmente algumas células, que são também elas próprias parte do nosso processo inflamatório, e como os mastócitos, por exemplo, e acabam por aumentar, elas próprias potenciam a inflamação. E isto é um ciclo vicioso, portanto, quanto mais inflama e mais eu retenho líquidos. Portanto, mais uma causa para isto é a inflamação neurogénica. Depois temos outra palavra pomposa que também é mais uma causa para retenção de líquidos, que é o mixedema, que é uma causa já mais complexa, que tem que ver com o filtrado, com uma sucção do filtrado do plasma nos espaços teciduais. Esta é mais específica, mas tem que ver principalmente com a superprodução de colagênio intersticial e de mucopolisacáridos pelos fibroblastos, ou seja, é como se nós estivéssemos a produzir em excesso matriz celular. Portanto, a matriz é o espaço, no fundo, onde nós vamos tendo as várias célulazinhas organizadas e que também promove, então, uma retração elástica, não é? Uma retração deste espaço e, portanto, uma acumulação de líquidos. Eu sei que isto hoje é um bocadinho mais complexo, mas eu também já vi vários colegas a entrarem que são médicos e, portanto, acho que isto também acaba por ser interessante. Agora, porque é que isto pode acontecer? Uma das causas mais comuns, ou uma das manifestações que é mais comum nós vermos mixedema é realmente em hipotiroidismo secundário ao aumento de posição de matriz tecidular. Isto é, mais uma vez, muito geek ou muito específico, mas é interessante. E depois temos um tipo de edema que eu acho que muitas pessoas conhecem, e algumas das pessoas que entraram eu sei que conhecem, porque as acompanho, que tem que ver com o linfedema. O linfedema que está relacionado com o sistema linfático, que eu há pouco vos falei, ou seja, com o outro sistema paralelo aos nossos vasos, aos mais conhecidos de todos, que são as artérias e as veias, não é? E, no caso do linfedema, temos a drenagem linfática comprometida, e quase toda a gente já ouviu esta expressão, até porque existem drenagens linfáticas manuais, e, portanto, aqui só para perceber, acaba por haver, em vez de haver uma remoção do líquido intersticial e de grandes moléculas, feita corretamente com a filtração capilar, como há pouco falávamos, não é? Isto agora, para quem entrou mais tarde, é complexo, mas para quem teve desde o início foi tudo explicadinho, e acaba por ter uma acumulação local de edema, portanto uma acumulação de líquido e, portanto, edema. Agora, detalhe interessante, isto pode acontecer por vários motivos. Aliás, é muito comum nós vermos nos doentes que tiveram cancro de mama, por exemplo, e que esvaziaram os gânglios linfáticos na axila, terem um linfedema do membro anexo. Isto pode acontecer até mesmo sem ser, neste caso, que esvaziaram aquela zona, portanto, implicaram uma obstrução mecânica do próprio sistema, mas pode acontecer uma obstrução mecânica por tumores, por obstrução intraluminal, ou seja, dentro dos próprios sistemas como é que isto se chama? Quero usar um termo, de mangueiras que nós temos, que no fundo são um sistema linfático, podem ter uma obstrução dentro de uma das mangueiras e, portanto, ter este tipo de impacto. Depois também pode acontecer uma incompetência de válvulas. Nós temos algumas válvulas que são passivas, são assim uma espécie de umas orelhinhas que andam ali a tentar fazer o movimento, a dizer que o líquido tem que ir para determinada zona e não para outra, e elas podem então não funcionar tão bem. E depois uma paralisia ou uma alteração dos músculos linfáticos também, e que acabam por alterar este movimento dito correto. Enfim, depois há outras principais, perdão, também vai ficar sem bateria, que engraçado. Bom, vamos ver se eu consigo chegar ao fim. Depois, qualquer uma que seja a causa desta disfunção linfática e a formação de edema, ela ocorre quando o fluxo linfático está reduzido a mais de 50%, o que é muito interessante, porque o nosso corpo, no fundo, adapta-se e aguenta-se, mesmo com uma redução até 50%, o que, para mim, parece-me fascinante, porque a maior parte dos nossos sistemas, e agora vamos sair do corpo humano, qualquer tecnologia não aguenta este tipo de variação normalmente, portanto, quando há estes sistemas de equilíbrio. Depois, porquê que é mais comum nas mulheres? As mulheres são mais suscetíveis, nós já sabemos, à insuficiência venosa crónica, principalmente nesta que nós estamos a falar, que foi a primeira que eu referi, o primeiro tipo de causa para edema, e que leva então aos edemas dos membros inferiores. É mais comum na idade fértil haver alterações hormonais, e com essas alterações a haver determinados períodos onde há muito mais edema e outros onde está tudo muito melhor.
E muitas mulheres acabam por dizer, têm aquela percepção de que engordam, não é? Durante o período menstrual, e de facto isto acontece ao longo dos dias, aumentam o peso, não engordam, mas exatamente por aumento destes líquidos. E normalmente são cerca de 2 kg até 3 kg, ou seja, os valores não alteram muito daqui. Agora, pode-se agir realmente na prevenção, e uma das prevenções que eu vou fazer, e vou pedir que me aguardem um segundo, é ir buscar o carregador. Desculpem. Por falar em prevenção, estão a ver, isto agora foi um bom momento para ir buscar o carregador. Mas realmente não quero ficar sem bateria a meio do nosso live. Desculpem, não tinha reparado que o meu telefone estava tão carente de bateria. Bom, então, dizia-vos, nós podemos agir na prevenção e há realmente uma grande, fala-se muito sobre isto, principalmente no que toca à prevenção relacionada com a parte alimentar, que eu acho que também é talvez aquela onde nós podemos tocar mais, nomeadamente no consumo de sal. Nós temos uma tendência, principalmente nós portugueses, em consumir muito sal. Só para vocês terem uma noção, a Organização Mundial de Saúde recomenda um máximo de 5 gramas de sal por dia e em média os portugueses consomem 10,7 gramas, ou seja, é só o dobro. Isto já dados depois de nós termos aquele período, não sei se lembram, há uns anos de redução da quantidade de sal no pão, por exemplo, e em alguns outros alimentos. Agora, claro que isto os edemas que nós podemos prevenir. Os outros, aqueles que nós falámos no início, que estão relacionados com doenças, é como tudo. Se a doença estiver mais normalizada e mais equilibrada, a insuficiência cardíaca, a doença renal crónica, a doença hepática, claro que há uma normalização também dos edemas associados, mas não são desses que nós aqui acabamos por tentar focar. Eu acabei por explicá-los todos, porque acho que é interessante, mas pronto, não são esses. Depois, manter o exercício físico é uma coisa muito importante, e manter o peso adequado, porque tanto os nossos vasos, não se esqueçam que os nossos vasos sanguíneos e o nosso sistema linfático está todo adaptado para um peso comum, um peso correto, não é? E quando nós estamos em excesso de peso ou quando não praticamos exercício físico e somos mais sedentários, acabamos por não ter esse estímulo que muitas vezes devia existir, porque muitos destes vasos também têm musculozinhos, têm microvasculatura e têm musculatura local. Portanto, nós temos que ter exercício, tem que haver aqui uma ativação destes músculos todos. E, portanto, exercício também é uma ótima prevenção. Pensem nas bailarinas de flamenco e pensem quantas delas têm edemas e quantas delas têm varizes. É só um desafio que vos coloco. Depois, garantir, claro, a hidratação, e portanto às vezes as pessoas, isto é um ponto importante, quanto mais têm a retenção de líquidos, têm tendência a reduzir a quantidade de água que bebem por dia. Isso é um erro, a não ser em doenças crónicas, sublinho. Se tiverem um médico a dar-vos informação de que é para reduzir a ingesta de água, aí é por motivos específicos, mas quando estou a falar de membros inferiores inchados, pernas inchadas, reduzir a água não vai ajudar, pelo contrário, nós precisamos efetivamente de ativar esta limpeza. Não se esqueçam daquilo que falei logo no início, que são 2 pontos importantes, que o facto de estarmos com edema, não é, com líquido onde não deve estar, é mais difícil levar os nutrientes e o oxigênio a essas células e é mais difícil limpá-las com tudo aquilo que são o sujo desses produtos das células, e portanto é importante manter uma quantidade de água interessante. Depois o tratamento, agora vem a parte frustrante da coisa. Existem, é verdade, vários tratamentos. Aliás, o mais importante é descobrir qual é que é a causa subjacente. Qual é que é o tipo de edema que estamos a falar. Obviamente que se estamos a falar de um edema pulmonar ou de machite, não tem nada a ver com estes edemas dos membros inferiores, não é? Quer dizer, pode ter a ver pela doença de base, mas não estamos a falar do mesmo tipo de origem. E depois os tratamentos, obviamente, que estão relacionados com isto. Portanto, é indispensável nestes casos, obviamente, terem uma avaliação médica. Mas porquê que acho que é tão importante percebermos o mecanismo? Porque se percebermos o mecanismo, conseguimos associar também àquilo que comemos no dia-a-dia, a maneira como gerimos os nossos hábitos e tudo isso. Depois, há os famosos diuréticos, que toda a gente já sabe que existem, e alguns deles são naturais, ou vêm de chás, de raízes, etc., e outros são diuréticos farmacológicos. Ambos são importantes de entender se pode ou não tomar. Porquê? Em algumas doenças, nomeadamente nas doenças renais crónicas, muita atenção, porque muitos deles também podem ser nefrotóxicos, tóxicos para os rins. E, portanto, não convém tomá-los e não lhes vai melhorar minimamente a doença de base nem o edema.
Sobre ações mecânicas, massagens e fisioterapia. Funciona normalmente muito bem, nomeadamente para os edemas linfáticos. Aliás, as famosas drenagens linfáticas, que se forem bem feitas, normalmente doem um bocadinho, pronto. Mas realmente são muito importantes. E para algumas pessoas basta isso para ter uma normalização. Basta isso e os bons hábitos. Exercício, ingesta de água e falta-me e a baixa ingesta de sal. Mas com isso, mais as drenagens, muitas vezes é suficiente. Recomendação que quase ninguém cumpre, que eu repito e sinto-me o Santo Agostinho aos peixes, que é meias de compressão. As meias de compressão realmente nem sempre são muito confortáveis, já há cada vez mais e mais evoluídas e algumas até são desportivas e acabam por ser muito mais fáceis, mas são super eficazes, sejam meias de compressão ou até agora falando do linfedema, eu não queria entrar por estas áreas mais específicas, mas em que pode haver efetivamente alguns acessórios específicos para uma compressão não muito marcada. Depois há alguns chás que realmente não são, lá está, sublinho, não para os casos que têm doença renal crónica, etc., mas que nos ajudam. Sabemos que a centelha asiática é um bom drenante, a castanha da Índia, enfim, as cavalinhos, os hibiscos e afins, a canela, o gengibre, o chá verde, são todos diuréticos. Há alguns deles, atenção, que eles interagem com alguns dos medicamentos e, portanto, não é assim totalmente inócuo. As pessoas acham sempre, isto é um produto natural, eu posso misturar, mas cuidado, porque algumas realmente têm reações cruzadas e, inclusivamente, aumentam a toxicidade. O exercício físico, eu vou repetir outra vez, porque tem mesmo que fazer exercício físico, 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, ativar. Às vezes não tem que ser só especificamente exercício, mas ativar os membros, seja passivamente com massagens, ativamente com desporto. Depois os cuidados com a alimentação, cuidado com não ter ingesta de proteínas. As proteínas podem ser de origem, obviamente, animal ou vegetal ou de suplementação, mas perceberam que têm uma importância muito grande, principalmente para manter a osmose, ou seja, para manter os níveis que nós devemos ter de líquidos e de solutos no nosso sangue, na nossa linfa, portanto, cuidado com a atenção às proteínas. O sal pode ser substituído, obviamente, por potássio, por há alguns outros ervas aromáticas que são específicas para tentar simular o valor, a sensação do sal. Cuidado também com os níveis de potássio e de magnésio, porque também estão relacionados aqui a alguns desequilíbrios, portanto é super importante também medir quando estamos à procura da causa, por exemplo, dos edemas. E eu acho que já vos falei de tudo. Assim, de repente, acho que há uma coisa também que é interessante, que há algumas medidas que não sendo, enfim, medidas farmacológicas nem nada de uau, mas acabam por ajudar bastante. Por exemplo, no caso da grávida é importante também perceber, porque no segundo e no terceiro trimestre há sempre aqui uma retenção maior e, portanto, pode obviamente caminhar, praticar exercício, o que possa, obviamente, adequado e indicado pelo seu obstetra, mas as meias elásticas também são uma ajuda muito grande, principalmente aquelas que vão até cá acima, não é? Que não são só um bocadinho e acabam por ajudar, e alguns chás que elas também podem fazer. Mas aí, lá está, gravidez obstetra, mas é importante falar sobre isto e até referi-lo, porque muitas vezes assume-se, é normal, está grávida, tem que ter edemas. É normal que os tenha, não tem que os manter se conseguir encontrar uma solução. As tais medidas assim simples para nós termos, para nós fazermos, por exemplo, ao final do dia, às vezes só um bocadinho acaba por ter um impacto muito grande. Poder deitar e levar as pernas durante a altura do tronco, atenção que isto é importante. Às vezes nós levantamos as pernas, não é? E fazemos isto, ou seja, a nossa anca fica no mesmo sítio e as pernas levantam. Nós temos a favorecer o retorno dos pés até à zona da anca. E depois, ela também tem que voltar cá para cima. Portanto, acabamos por não estar a ajudar assim tanto. Precisamos que elas subam ao nível do tronco, ou que seja, não subir assim, mas subir na totalidade, ok? Isto é uma das coisas que normalmente é um erro clássico e pronto. Pernas elevadas sempre que pudermos. Quando as elevamos, mexer as pontinhas dos dedos dos pés também ajuda, porque acaba por ativar esta microcirculação também e, portanto, melhora tudo o que é retorno, seja venoso, seja estes líquidos dos interstícios, seja o que for. Depois, outro exercício muito bom é pôr-nos nas pontinhas dos pés, fazer como se estivéssemos a dançar pontas para as bailarinas aqui de serviço, mas pormos as pontinhas dos pés, levantar os calcanhares e fazer isto lentamente, para cima e para baixo, de forma repetida. Estes exercícios, por exemplo, nos aviões também são ótimos, porque há muitas pessoas que ficam muito inchadas nos aviões, não é? E aqui é um dos motivos. Depois, se for nas mãos, movimentar os punhos,
um bocado a mesma coisa que a história dos pés, não é? Mas aqui nos punhos. E se pusermos pôr uma mão, uma bola entre as mãos e o cotovelo, com o cotovelo apoiado também é bom. Ou seja, fazer este movimento e este movimento, mas com o cotovelo apoiado, que é para eu garantir que não estou a usar outra articulação e sim esta. São coisas pequeninas, mas que se vocês experimentarem vão ver que tem algum impacto. Acho que assim de repente foi tudo. Despejamos aqui imensa informação, mas é um tema que é francamente complexo, ou seja, não, esta coisa da retenção de água, a maior parte das vezes quando fazem uma pesquisa, e eu faço sempre isso antes de começar algum domingo saudável, faço uma pesquisa no Google pelas palavras precisamente do próprio domingo saudável para ver o que é que aparece, e a maior parte do que aparece sobre retenção de líquidos é muito pela rama, não é? Portanto é só saber que temos retenção e depois há 50 mil chás. Eu acho que é importante nós percebermos que aqui nós somos um equilíbrio brutal entre pequeninas moléculas, líquidos, grandes moléculas, inflamação, etc. E, portanto, é normal que em determinados períodos da nossa vida haja alterações, umas mais simpáticas e outras menos, e nós conseguimos aprender a lidar com elas e conhecermos. Um ponto também interessante para as pessoas que se pesam com mais regularidade, perceber que alguns alimentos lhes provocam uma retenção de água muito grande, por exemplo. Algumas pessoas perceberem que quando vão viajar de avião fazem grandes retenções e têm tendência a reduzir a água que bebem. Errado, aumentem a água, vai aumentar o circuito. Sublinho, não estou a falar de pessoas com doenças de base específicas, estou a falar o normal que tem pernas cansadas e má circulação. Também melhora as proteínas, não se esqueçam, e o sal. Portanto, são tudo coisas tão pequeninas e que se forem todas alteradas ao mesmo tempo, eu acho que ajudam. Eu normalmente não falo do meu caso, mas aqui vou referir, eu também tenho uma tendência a uma péssima circulação e, portanto, todos estes mecanismos e estas dicas eu também as uso e, portanto, tenho uma noção na primeira pessoa do que é que funciona e do que é que não funciona para mim. Mas deixo-vos esta nota. Sobre a parte mais geek, como eu lhe chamei, ou mais específica com a fisiopatologia e com a bioquímica, eu tentei simplificá-la, mantendo, obviamente, a correção científica, porque assim o tem que ser, mas hoje em dia já se sabe imenso e, portanto, era muito difícil não vos falar das principais causas de edemas. Assim sendo, um resto de bom domingo, está quase a acabar, uma ótima semana e no próximo domingo aqui vos encontro com outro tema. Adeus!